Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem legal sobre a evolução no mundo dos bancos de dados. Sabe, sobre o modelo Entidade-Relacionamento Estendido, ou ER. É basicamente a história de como as ferramentas que a gente usa para organizar dados tiveram que, bom, correr atrás do prejuízo para acompanhar uma verdadeira revolução na programação. E a pergunta que guia a nossa conversa hoje é exatamente essa. Quando o jeito de programar muda, assim para sempre, como é que o design do banco de dados se vira para acompanhar? O que acontece quando os alicerces de tudo mudam de repente? É isso que a gente vai descobrir junto. Beleza, então como a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai dar uma olhada no desafio, nos limites do modelo antigo. Depois, vamos conhecer a grande solução, superclasses e subclasses. Daí, a gente decifra a linguagem visual disso tudo, afina os detalhes com algumas regrinhas e, no final, a gente amarra tudo para entender por que, afinal, esse modelo novo é tão importante. Então vamos lá. A nossa história começa com um modelo que era um sucesso, sabe? O padrão da indústria. Só que, de repente, ele deu de cara com um problema que simplesmente não sabia como resolver. A gente está falando do modelo entidade-relacionamento original, do Peter Chan, e ele era genial, de verdade, na sua simplicidade. Ele nos deu basicamente 3 peças de Lego para montar qualquer coisa. Entidades, que são as coisas do mundo real, tipo aluno, professor. Atributos, que são as características dessas coisas, como nome ou matrícula. E os relacionamentos, que, conectavam tudo. E olha, por um bom tempo isso era mais do que suficiente. Só que aí chegaram os anos 80, 90 e o jogo virou completamente no mundo do software. A gente saiu daquela ideia de programação estruturada, focada em funções, e entrou de cabeça na programação orientada a objetos, a famosa POL. A sacada agora era outra. Em vez de organizar o código em torno de ações, a gente ia organizar em torno das coisas do mundo real, classes de objetos que conversavam entre si. E com a PO veio um dicionário todo novo. O conceito-chave aqui, o que muda tudo, é a herança. Pensa numa família mesmo, é a melhor analogia. Uma classe filha herda automaticamente tudo da classe mãe. E essa ideia de organizar o código em árvores genealógicas, com superclasses e subclasses, virou o jeito certo de fazer as coisas. E aí que o bicho pegou. O nosso bom e velho modelo ER, com suas caixinhas e linhas simples, não tinha como desenhar isso. Como é que se representa no diagrama que um gerente é um tipo de funcionário? Simplesmente não dava. A ferramenta antiga não falava o idioma novo. Mas a solução não foi jogar tudo fora e começar do zero, não. Foi muito mais inteligente. Foi expandir o modelo que já existia. O modelo ER precisava de um update para falar a língua da orientação a objetos. E foi exatamente o que aconteceu, trazendo para dentro deles conceitos de superclasse e subclasse. Então, a grande sacada é essa. A superclasse é a ideia geral, tipo pessoa. E as subclasses são as versões específicas disso, como o aluno e professor. O legal é que aluno e professor herdam tudo o que pessoa já tem e só adicionam as suas coisinhas particulares. Para a gente entender o poder disso, vamos dar uma olhada em como era antes. No modelo antigo, a gente teria lá uma entidade aluno e outra professor. E as duas teriam atributos iguais, tipo nome, e-mail e ID. Essa informação ficava duplicada. Pode parecer pouca coisa, mas imagina isso num sistema gigante, com centenas de entidades. Essa repetição vira um pesadelo de manutenção e eficiência. A solução do modelo estendido nossa, é muito elegante. É como se ele dissesse, peraí, esses atributos que se repetem, eles na verdade pertencem a uma ideia maior, mais geral. Então, vamos criar uma superclasse pessoa e colocar nome, e-mail, essas coisas lá, uma vez só. E o resultado é esse aqui, ó. A superclasse pessoa fica com tudo que é comum, aí as subclasses aluno e professor herdam isso de graça e só se preocupam com o que é único delas. O modelo fica mais limpo, mais fácil de ler e o principal, sem repetição de dados. Pensa na prática. Se a gente precisar adicionar um CPF para todo mundo, a gente muda em um único lugar, não em vários. É muito, mas muito mais inteligente. Certo, o conceito está claro, né? Mas como a gente desenha isso? Como a gente mostra essa nova forma de pensar no diagrama? Era preciso criar, literalmente, uma nova gramática visual para isso. E aqui tem um detalhe que parece pequeno, mas é gigante. A gente trocou o símbolo. O losango do modelo antigo significava associação. Um aluno está associado a uma disciplina, beleza. Agora, o novo símbolo, esse triângulo, significa classificação. Ou melhor, é um tipo de.
Um aluno é um tipo de pessoa. Parece sutil, né? Mas a mudança de conceito por trás disso é enorme. E o legal é que a gente pode criar essas hierarquias de duas formas, que são basicamente a mesma moeda, só que vista de lados diferentes. A gente pode fazer um processo de cima para baixo, que é a especialização, pegar a pessoa e quebrar em tipos mais específicos. Ou a gente pode fazer de baixo para cima, a generalização. Olhar para o aluno e para o professor, ver o que eles têm em comum e criar a pessoa a partir daí. Mas não para por aí, não. O modelo estendido foi além. Para deixar a representação do mundo real ainda mais precisa, ele trouxe umas regrinhas, umas restrições para a gente poder afinar o comportamento dessas hierarquias. A primeira regra, a de cobertura, responde a uma pergunta bem simples. A lista de filhos que a gente desenhou está completa ou não? Se a resposta for sim, a especialização é total e a gente marca com um T. Significa que não existe nenhum outro tipo possível. Agora, se a lista não estiver completa, se puderem existir outros tipos que a gente não desenhou, ela é parcial, marcada com um P. A segunda regra é sobre participação. E aqui a pergunta é, uma instância lá da superclasse, ela pode ser de quantas subclasses ao mesmo tempo? Se ela só pudesse ser de uma, a relação é exclusiva, ou disjunta, e a gente marca com E. Pensa num ou. Agora, se ela pudesse ser de várias ao mesmo tempo, a relação é compartilhada, ou sobreposta, marcada com S. Aí é um E. Vamos trazer isso para a prática para ficar mais fácil. Pensa num cliente. A gente pode dizer que a classificação dele é total e exclusiva. Por que total? Porque no nosso sistema, um cliente só pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A lista está completa. E por que exclusiva? Porque um cliente é ou uma coisa ou outra, nunca as duas. Agora olha o aluno. A gente pode ter uma classificação parcial e compartilhada. Parcial porque podem existir outros tipos de aluno que a gente nem listou, tipo ex-aluno. E compartilhada porque um mesmo aluno pode sim ser bolsista e monitor ao mesmo tempo. Ok, a gente viu a história, os conceitos, as regras, mas, no final das contas, por que tudo isso importa de verdade? Qual é o impacto prático disso tudo? Olha, as vantagens são muitas e são bem grandes. Primeiro, de cara, ele acaba com a repetição de dados, o que deixa o banco muito mais eficiente. Segundo, os diagramas ficam infinitamente mais fáceis de entender. Mas o ponto principal, o mais importante de todos, é que ele cria uma ponte, uma conexão direta entre o modelo de dados e o código orientado a objetos. O banco de dados passa a falar a mesma língua do software, refletindo o mundo real de um jeito muito mais fiel. Resumindo, a melhor forma de enxergar o modelo ER é como uma evolução, não uma substituição. Ele não jogou o modelo original fora, ele o enriqueceu. Ele pegou aquela base super sólida do Peter Shen e adicionou o dicionário da programação orientada a objetos, deixando o design de banco de dados pronto para o que vinha pela frente no mundo do software. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta, né? Olhando para o futuro. A complexidade do software não para de crescer. A gente acabou de ver uma evolução gigantesca. Mas qual será o próximo grande salto? O que os nossos modelos de dados vão precisar aprender para continuar acompanhando esse ritmo?